Boa noite a todos e a todas, que a paz de Jesus esteja sempre presente junto a cada um de nós. A partir desse momento, nós vamos dar início às nossas atividades aqui no Grupo Espírita Os Caminheiros. Agradecendo sempre a presença de todos aqui presentes, os que estão vindo aí pela primeira vez, sejam bem-vindos, tá? Que Jesus possa abençoar a todos. E também queremos agradecer os internautas, pessoas que estão aí à distância, nos acompanhando através do nosso canal GEOC. E nesse momento nós convidamos a todos para que elevemos nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, em oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, ó Senhor. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cairmos em tentação. Livra, Pai, de todo mal que vieres contra nós, porque somente vós sois o poder, o reino e a glória para todos sempre. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos Espíritos benfeitores que coordena esta casa, Anália Franco, pedimos a permissão para dar por iniciado nossas atividades em nome de Jesus, e que assim seja. Hoje nós estamos recebendo aí, mais uma vez, para nossa alegria, o nosso querido irmão Sérgio Damião, que sempre tem colaborado conosco, sempre prestativo com a nossa casa, com o Movimento Espírita de Anápolis. E nesse momento eu convido para que ele venha já tomar uso da palavra. Obrigado. Senhoras e senhores, amigos e irmãos, boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue com todos nós. A alegria e a satisfação é sempre nossa de estar nessa casa abençoada, para hoje estudarmos a nossa doutrina espírita. Como eu sempre gosto de falar, aqui não tem pretensão de ensinar nada para ninguém, porque eu também sou um aprendiz, aluno nesse planeta Terra, assim como todos vocês e todos nós, né? Nessa noite, vamos trazer apenas alguns apontamentos para a nossa reflexão. Estou aqui apenas como um expositor da noite, mas constantemente estou nas casas espíritas, sentado nos bancos, assim como vocês, aprendendo. E nesta noite, o tema do estudo é de Revival a Kardec, a missão de um espírito de luz. Uma amiga minha viu o anúncio, a propaganda, nas redes sociais, e me disse assim: Sérgio, é de Rivotril a Kardec? Não, não é Rivotril não, remédio para ansiedade, né? Porque ela é professora, Jairo, e as aulas estão voltando, né? Ela já queria tomar um Rivotril. Não, não é remédio para ansiedade, calma. É o nosso codificador, Hippolyte Léon Denis Rivail, que nasceu, como está aí, ó, na cidade de Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. O Hippolyte, né, nasceu nessa data. O Allan Kardec nasceu em 18 de abril de 1857, né, com a publicação do Livro dos Espíritos. Claro, né, isso é só um jogo de palavras, trata-se da mesma pessoa. E aí a gente vai trazer alguns apontamentos, inclusive com vídeos, que fica mais didático, né? O vídeo fica mais didático. Facilita a nossa compreensão. Espero que dê tudo certo com a tecnologia, porque existe um processo obsessivo que não foi publicado por Allan Kardec, porque na época dele não existia, que é a obsessão tecnológica, né? Então, na época de Kardec não existia, mas hoje existe. Vamos torcer para estar tudo certo e a gente rodar o vídeo. Se tudo correr bem, nós vamos trazer aqui o nosso querido e já saudoso Divaldo Pereira Franco, que faleceu recentemente, e vai nos falar um pouquinho da história do Hippolyte. Vamos torcer para dar certo. Cruzem os dedos. Se não der certo, eu tenho que tomar o meu Rivotril. Hippolyte Léon Denis Rivail, que nasceu a 3 de outubro de 1804,
na rua Salá, em Lyon, foi o pedagogo eminente, discípulo de Henrique Pestalozzi. Portador de uma inteligência brilhante, o menino Denis Arrivaio substituiu seu mestre na cátedra, quando esse teve a oportunidade de vir a Paris. Mais tarde, começa a saga da educação no solo francês, a sua pátria. E ali ele cria um instituto polimático, um liceu. Também cria um outro educandário, mas ele estava predestinado a tarefas ainda mais grandiosas, necessitando antes de passar pela pedagogia, porque Jesus, o mestre divino, era o seu modelo. Também ele, na condição de mestre, com M minúsculo, deveria estabelecer as bases sólidas da doutrina espírita dentro do modelo pestalozziano da educação. Publicando a 18 de abril de 1857, torna-se o codificador do Espiritismo na obra básica que é o Livro dos Espíritos. Homem de caráter diamantino, inteligência rutilante, trabalhador infatigável, que recebeu recomendações de um dos guias espirituais, o seu médico, o Dr. Demeura, para que diminuísse o entusiasmo da luta, para que se permitisse um pouco de descanso ao corpo afadigado pelos labores. Ele prosseguiu de uma maneira incomparável até a manhã do dia 31 de março de 1869, entre 10 e 11 horas, quando foi fulminado por uma ocorrência cerebral, tombando e ali desencarnando. Deixou-nos o legado de uma doutrina que enfrenta face a face a razão em todas as épocas da humanidade e que, apesar do progresso da ciência e da tecnologia, não teve um dos seus paradigmas contestados antes adotado por algumas das ciências. Agradecemos aí o nosso querido Divaldo, né, que trouxe um pouquinho aí da história do Hippolyte para nós. Como nós vimos, Hippolyte Léon Denis Arrivaio foi um educador, ele era professor. E aí quando ele tinha 30 anos nessa foto, em 1834, ele disse: a educação é a obra da minha vida. E quem é professor, aqui nós temos o Jairo, né? Eu também milito aí na docência, não sei se tem mais alguém como professor, e a gente sabe que é uma missão, né? Ah, você também, professora? É uma missão, né? É um sacerdócio, especialmente no Brasil, né? Dizem que quem é professor na atual encarnação é porque é grande devedor do passado. Não duvido. E todos os meus instantes são empregados em meditar, ou seja, pensar. Todos os instantes da vida dele como educador era pensar, raciocinar, trazer ideias sobre educação, sobre essa matéria. Sou feliz quando encontro um meio novo ou quando descubro, cortou ali, mas é a palavra descubro, novas verdades. Olha que interessante, ele disse isso aqui quando ele tinha 30 anos, então ele já estava profetizando que lá na frente ele iria trazer novas verdades que é a doutrina espírita. Ele foi conhecer, ele foi publicar o Livro dos Espíritos, ele já tinha mais de 50 anos. Né? Nem passava para a cabeça dele, nesse momento aqui, a questão do espiritismo. Mas vejam como é que é a questão, né, da sintonia e da missão que à frente ele iria assumir. Interessante, né, ele dizer essas palavras. Bem, o espiritismo, no último dia 18 de abril deste ano, completou 168 anos de existência. É uma religião, uma filosofia, uma ciência relativamente jovem. Se a gente comparar com as outras religiões, o hinduísmo e o judaísmo é anterior ao próprio Cristo. O catolicismo tem cerca de 1.700 anos. O protestantismo, cerca de 500 anos, com Martim Lutero. E a doutrina espírita, apenas 168 anos. Não tem nem 2 séculos, né? E aí a gente vai trazer também mais um videozinho que fala como surgiu o novo espiritualismo, não era nem a doutrina espírita,
nos Estados Unidos, em Hydesville, com as irmãs Fox, em 1848. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Então surge um movimento mediúnico nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, que eram médiums, elas nem sabiam, inclusive professavam a religião protestante, era da igreja metodista. Então vamos ver como é que se deu esse processo histórico na nossa doutrina espírita. Olha só. 31 de março de 1848. Em Hydesville, dos Estados Unidos da América, manifestações de forças inteligentes intervindo no plano físico assinalam o surgimento do espiritismo através da fenomenologia mediúnica. A seriedade desses acontecimentos teve imensa repercussão até mesmo na Europa. Os fenômenos ocorreram numa tosca cabana, residência da família Fox, adeptos da Igreja Metodista. No primeiro diálogo registrado entre as irmãs Fox e o espírito de um mascate de nome Charles Rosbach, usaram-se letras do alfabeto para a formação de palavras, mediante convenção de que a cada letra corresponderia a determinado número de pancadas. Estava, portanto, descoberto o processo adotado para as comunicações entre os dois mundos. Pode-se dizer que o fenômeno das mesas girantes, que se seguiu aos acontecimentos de Hydesville, preparou o advento do espiritismo, despertando o interesse dos homens de ciência, dentre eles o professor Rival ou Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rival, que mais tarde viria a adotar o pseudônimo de Allan Kardec, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviaram para estudar em Yverdon, na Suíça, onde se localizavam um dos institutos de ensino mais famosos e respeitados em toda a Europa. Fundado pelo educador suíço Johann Pestalozzi, depois de haver concluído seus estudos em Yverdon, Rival tornou-se conceituado mestre, não só em letras como em ciências. Distinguindo-se também como notável pedagogo, publicou diversos livros didáticos e contribuiu com planos e métodos para a reforma do ensino francês. Esta longa experiência pedagógica habilitou o professor Rival para outra tarefa, a codificação do espiritismo. Aos 65 anos incompletos, vitimado por um aneurisma, Allan Kardec faleceu em sua casa enquanto trabalhava. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador, o Sr. Fortier, que conhecia desde muito tempo. Disse-me ele que já não eram somente as pessoas que podiam se magnetizar, mas também as mesas. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse ter um fato muito mais extraordinário. A mesa não só se movia, como também falava. Interrogada, ela respondia através de sinais. No ano seguinte, em 1856, passei a frequentar também as reuniões espíritas que se celebravam em casa do Sr. Roustan. Eram sérias essas reuniões, que se realizavam com ordem. As perguntas fúteis haviam perdido todo atrativo para a maioria das pessoas. Quanto a mim, ia obtendo a resolução dos problemas que me interessavam, do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Pouco a pouco, as sessões iam assumindo caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se físicos, matemáticos
estudiosos e cientistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano. Todos formulando perguntas, aprofundando temas e questões. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. O meu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas eu fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Então, assim, surge a nossa querida doutrina para aqueles que não sabiam, a maioria já conhece. Mas o vídeo, né, bastante didático, nos demonstra aí como nasceu o Espiritismo. Allan Kardec e sua missão. Como foi que ele ficou sabendo que ele seria um missionário que iria codificar uma nova doutrina? Em Obras Póstumas, que é um livro que foi publicado depois do seu falecimento, pelos seus amigos e sua esposa, já um bom tempo depois que ele havia desencarnado. Lá existe uma mensagem endereçada a Allan Kardec com o título Notícias e Desempenho da Missão. É bastante ampla, aqui a gente vai trazer de forma mais resumida, por uma questão de tempo. Mas quem tiver interesse, livro Obras Póstumas. Lá diz: em 12 de junho de 1856, né, portanto, um ano anterior ao Livro dos Espíritos, pela mediunidade da senhorita Aline, ali no vídeo a gente viu, né, o Allan Kardec utilizando das médiuns, elas através do processo da psicofonia, trazendo as mensagens e ele anotando tudo, né, de forma bem criteriosa. O professor Rivail dirige-se ao Espírito Verdade, com a intenção de obter mais informações acerca da missão que alguns espíritos já lhe haviam apontado. E o Espírito Verdade disse que ele era o missionário-chefe da nova doutrina. Então aí, foi dito a Kardec, em outros textos anteriores a este, que ele tinha essa missão de codificar a doutrina dos espíritos. Não a doutrina de Kardec, mas a doutrina dos espíritos superiores. E o Espírito Verdade, nós sabemos, né, no movimento espírita, é forte a ideia, apesar de alguns não concordarem, que o Espírito Verdade trata-se do próprio Cristo, né? Aí fica para analisarmos em textos posteriores a esse respeito. Mas Jesus e Kardec. Porque a doutrina espírita, ela é cristã. A nossa base é o cristianismo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando os espíritos respondem a Kardec que o nosso modelo e guia é Jesus, então somos cristãos. E aí a gente vai trazer uma bela mensagem do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a esse respeito. É imprescindível, não se pode abrir mão,
entender que nos achamos convidados pelo Cristo de Deus. O Cristo de Deus é Jesus, né? Através de quem? Allan Kardec. Para compreender, auxiliando e renovar, amando e iluminando, instruindo e abençoando na edificação do mundo novo. Um mundo novo, um mundo de regeneração. Então todos nós estamos convidados. Quem fez o convite foi Jesus e quem nos entregou foi Allan Kardec. E é incontestável o fato de que somos livres por dentro de nós. Temos o nosso livre-arbítrio, podemos fazer as nossas escolhas, aceitar esse convite ou não. Na escolha de decisões e diretrizes. Então, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, como nos relata Tiago no texto bíblico. Então, a luz está aí. A decisão agora cabe a cada um de nós, dentro da dádiva que Deus nos possibilitou do livre-arbítrio. Portanto, Allan Kardec, o codificador, aqui nós temos o chamado Pentateuco, que são as principais obras, né, da doutrina espírita, que não são só essas, mas o Livro dos Espíritos, a gente observa, que é o livro basilar do Espiritismo, ele publicou quando ele tinha 53 anos de idade. Depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral, o Céu e o Inferno, que são vários e várias mensagens de espíritos, que nos trazem as suas impressões de quando chegaram no plano espiritual. Estavam encarnados, desencarnaram. Como se deu a chegada deles no plano espiritual? Sofreram, foram felizes? O Céu e o Inferno. O Livro dos Médiuns, né, não falei, que trata da questão de uma parte científica. Médium é uma palavra do latim, um neologismo, que serve para explicar situações que antes eles não tinham conceito, como no Antigo Testamento, que chamavam essas pessoas que tinham um sexto sentido, vamos dizer assim, de bruxas, feiticeiras, pitons, pitonesas, etc. E Allan Kardec vem nos explicar que essas pessoas que têm esse sexto sentido, nada mais são do que médiuns, ou seja, um intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. E por fim, a Gênese, né? Também uma parte científica da nossa doutrina, publicado quando ele tinha 64 anos, que foi o ano do seu desencarne, né? Desencarnou, como a gente viu, de um AVC a um aneurisma aos 64 anos de idade. Então a sua produção foi de apenas 14 anos, a partir do momento que ele publica o Livro dos Espíritos. E nós temos também as chamadas revistas espíritas. Muitas vezes a gente ouve falar dessas revistas espíritas no movimento espírita, né? Mas o que são as revistas? Está aqui, ó. São publicações mensais, revistas que ele publicava todos os meses, de 1958 a 1869, que foi o ano do seu desencarne. Ao todo são 12 publicações, totalizando 144 edições, uma para cada mês do ano do período. Eu tenho essas revistas espíritas encadernadas lá em casa, em forma de livro, que tem muito conhecimento. Seria primordial nós espíritas nos debruçarmos sobre as revistas espíritas. Tem muito conhecimento interessante. Como eu faço para ter acesso a essas revistas? Hoje na internet, você entra no site da FEB, né, e baixa em PDF se você quiser. Não tem muito conhecimento. Mas o que trata especificamente as revistas? Está aqui também, ó, trouxe um resuminho. A revista espírita serviu como verdadeiro laboratório doutrinário e Kardec publicava relatos de comunicações mediúnicas, estudos e aplicações dos fenômenos espirituais, respostas e réplicas a críticas do público, ele sofria muita crítica, né, das mais variadas matizes de cientistas, filósofos da própria igreja, que perseguiu bastante Allan Kardec. Então, nas revistas espíritas, ele traz esses debates, essas conversas. Cartas de leitores, né, as pessoas tinham muitas dúvidas e mandavam as perguntas para Kardec, e lá nas revistas espíritas ele respondia. Debates sobre questões morais, filosóficas e científicas, sobre a visão espírita. Casos de reencarnação, obsessão, aparições, manifestações físicas e muito mais.
Então, quem tiver a oportunidade de ter contato com as revistas espíritas, o faça, porque tem muita coisa interessante. Bom, e qual o objetivo da doutrina espírita? São vários. Vamos trazer alguns, conforme a gente encontra na própria doutrina espírita para a nossa reflexão. Um deles, o objetivo do espiritismo é de fazer melhores aqueles que o compreendem. É de nos tornarmos, portanto, seres humanos melhores. Esse é o objetivo de estarmos encarnados. Sermos hoje melhor do que ontem e assim sucessivamente. E esse é o objetivo da doutrina espírita. Tratemos de dar o bom exemplo. Não só dentro do centro espírita, porque ser espírita aqui dentro é fácil, né? As pessoas estão tão educadas, estão polidas, e lá fora. No trânsito, no trabalho, na sociedade, na família. Será que estamos realmente colocando em prática aquilo que aprendemos na doutrina, no centro espírita, com Jesus? Muitas vezes não é fácil, né? Mas esse é o desafio. É aí que demonstraremos realmente a nossa convicção. Muitas vezes as pessoas vão ver em nós aquilo que a gente professa como a nossa fé. E muitos dizem, às vezes, né, os espíritas eles são diferentes na questão da caridade. São caridosos. Mas o espiritismo não é só isso. Tem muito mais coisas. Dar o bom exemplo e de mostrar que, para nós, a doutrina ela não é letra morta. Não é apenas um intelectualismo da gente ler todo o Pentateuco, as 5 obras, ler todas as revistas espíritas e todas as outras obras que o Allan Kardec publicou. Isso aí é um intelectualismo que a gente pode compreender como letra morta. É necessário colocar em prática. A prática é mais importante do que o conhecimento intelectual. E quem respondeu isso, né, essa questão aqui que a gente viu, foi o próprio Allan Kardec na Revista Espírita. Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. Novamente, né, reforçando o que nós vimos no slide anterior. Nos melhorarmos enquanto seres humanos. Ainda nas revistas espíritas. Não basta se dizer espírita. Aquele que o é de coração o prova por seus atos. Perfeito. E aí eu me lembro de Francisco de Assis. Quando em conversa com seus discípulos, ele disse: vão pelo mundo, pregue o evangelho de Jesus e, se necessário, utilize palavras. Se fosse necessário, falasse alguma coisa do evangelho do Cristo. Mas eles deveriam demonstrar o Cristo neles em suas atitudes, em suas ações. Bem parecido com aquilo que nos diz Kardec, né? Provemos pelos nossos atos. Olha só que interessante. Nos disse Kardec. O Espiritismo não vem procurar os perfeitos. Assim como Jesus disse, né? Eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Somos nós, a humanidade no modo geral. A doutrina espírita não veio para quem é perfeito. Aí eu me lembro de uma situação, uma história, daqui a pouco a gente continua, que foi contada pelo Chico Xavier. Certa feita, o Chico Xavier, uma senhora chegou até o Chico Xavier, ela era espírita, e disse: Chico, eu quero fazer uma reclamação sobre o meu marido. O Chico perguntou: do que se trata? Ela disse: ele é um excelente marido, excelente pai, excelente cidadão, ético, cumpridor dos seus deveres. Mas ele tem um grande defeito. Aí o Chico Xavier pensou: pronto, será que ele está mexendo com droga, com cocaína, com coisa parecida? Aí ele perguntou: qual que é o defeito que o seu marido tem, minha irmã? E ela disse: o defeito dele é não ser espírita. Era não ser espírita. Aí o Chico Xavier deu um sorrisinho assim baixinho, igual vocês, olhou para ela e disse assim: o seu marido é um excelente pai, esposo, cidadão? Sim, ele é tudo isso. Aí o Chico Xavier olhou para ela e falou: então, minha filha, ele não precisa do espiritismo. Se ele é tudo isso, não precisa do espiritismo, não. Aqui, ó. O espiritismo não vem procurar os perfeitos. Só que a gente não pode usar isso como desculpa, né?
para não nos melhorarmos. Muito será cobrado a quem muito foi dado. É a questão da responsabilidade. Mas os que se esforçam em um ser, aqueles que se esforçam em ser espírita, pondo em prática os ensinos dos espíritos. O verdadeiro espírita não alcançou a meta. O verdadeiro espírita ainda não alcançou a meta. Aí eu me lembro também da definição de filósofo. Filosofia, amor à sabedoria, né? Lá no grego. Mas filósofo não é aquele que encontrou a verdade, a sabedoria, é aquele que está buscando. Esse é o verdadeiro filósofo. Mesma coisa o espírita. Ó. O verdadeiro espírita não é o que alcançou a meta. Ele nem precisaria de espiritismo mais. Mas o que seriamente quer atingi-la. Então esse é o nosso propósito. Creio que de todos nós, numa terça-feira à noite, muitos aqui trabalharam durante o dia, às vezes estão cansados dos afazeres do dia a dia, né, as donas de casa, enfim. E estamos aqui buscando os ensinamentos do Cristo para nos tornarmos seres humanos melhores. Então a gente quer atingir esse objetivo, né? Seja quais forem os seus antecedentes, não importa o que a gente fez nessa encarnação, encarnações passadas, de coisas ruins. O que importa é o que a gente vai fazer daqui para frente. Chico Xavier também disse, né? Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Perfeito. É daqui em diante. Não importa os nossos antecedentes criminais nas leis cósmicas. Será bom espírita desde que reconheça as suas imperfeições. Não precisa ninguém apontar os meus defeitos. Eu sei aonde eu tenho que melhorar. Eu sei aonde está as minhas tentações e as minhas fraquezas. No nosso íntimo a gente sabe. Porque onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se é na consciência, perfeito, né? Não é no Alcorão, na Torá, no Livro dos Espíritos, no Talmud, qualquer outro livro religioso. A lei de Deus está aqui, ó, na nossa consciência. E eu tenho que reconhecer as minhas imperfeições e procurar melhorar. Estava lendo também na Bíblia, acho que Tiago menor. O que provoca as nossas tentações? O que provoca as nossas tentações? As nossas fraquezas? Boa pergunta, né? E lá ele responde. As tentações são provocadas pelo nosso desejo. É o desejo, verdade, né? Se tem alguma coisa que não me tenta, eu não tenho vontade, não tenho desejo, eu não vou deixar me levar. Aí ele fala, o que provoca as tentações é o nosso desejo, que nos influenciam e arrastam. Está lá na Bíblia, desse jeito, literalmente. Perfeito, é isso mesmo. Porque se eu não tenho aquela fraqueza, aquilo para mim não vai ser motivo de deslize. Mas aquilo que eu sou tentado, e cada um aqui sabe onde tem, né, o seu ponto fraco, é nesse ponto que a gente tem que enveredar todos os esforços. É isso. Reconhecer as nossas imperfeições, procurar melhorar e potencializar aquilo que a gente tem de virtude, né? A gente também tem virtude. Ele não é só defeito, erro, pecado, não. Estamos caminhando no processo evolutivo, né? Então temos uma certa evolução. E aí você pode e deve fazer o melhor que você puder, com os talentos que Deus te deu e que você tem, na verdade, né? Não precisa ser um expositor espírita para fazer o seu melhor, um presidente de centro, um passista, aquele que coloca água ali no copinho se você põe com amor e carinho, aquele que ajuda a limpar o ambiente, aquele que vem para um trabalho social, aquele que é o expositor, mesmo com limitações, mas faz de boa vontade, como o Sebastião disse, né? E todos que vêm aqui vêm de boa vontade, o presidente da casa, o passista. Faça o seu melhor aonde você estiver. E seja sincero e perseverante. Persevere, mesmo quando você for atacado, mesmo quando você for injuriado, mesmo quando falarem mal de você. Allan Kardec, quem conhece a história dele, sabe o tanto que ele sofreu. E mesmo assim ele levou a sua missão até o fim. Morreu, né, desencarnou por esgotamento físico. A gente viu no vídeo falando. O Divaldo falou, né, que o médico dele disse, ó, dá uma desacelerada, você está muito, né, acelerado.
foi até o fim na sua missão. E aí, quando a gente for perseguido, injuriado, maltratado, eu me lembrei de uma passagem do livro que li recentemente, A Arte da Vida, do filósofo Epiteto, que fala assim: você foi xingado, agradeça, porque você poderia ter sido agredido. Você foi agredido, agradeça, porque você poderia ter sido morto. E se você não foi morto, então você tem a possibilidade de recomeçar sempre. Perfeito, né? É isto. Não nos importemos com o que os outros dizem se a gente está procurando fazer o nosso melhor. Só leva pedradas a árvore que dá frutos. Da última vez que eu estive aqui, alguém falou isso. E é verdade. Seja sincero e perseverante na proposta de se emendar, ou seja, de se melhorar, né? E aí, Kardec nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, todo mundo sabe isso aqui, né? Conhece essa frase, esse pensamento, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. É questão de Tiago também, né? O que provoca as tentações são os nossos desejos. Então, estamos colocando os nossos desejos. E por fim, o último slide para a gente concluir. Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem de Paulo, o apóstolo. Inclusive está passando na Record, né, uma minissérie excelente sobre a história de Paulo de Tarso, que é belíssima. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar à luz do Espiritismo. Todos os dias devemos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos nessa doutrina maravilhosa. Essa doutrina que nos amplia os horizontes, que descortina o véu daquelas passagens que a gente não entende e que algumas filosofias religiosas chamam de mistério, e a gente tem que aceitar, porque é um dogma, a doutrina espírita nos esclarece. Não é a melhor religião do mundo, não é a melhor, não é a única, mas é a que mais nos aproxima dos ensinamentos do Cristo, no seu estágio primitivo, quando Jesus esteve conosco. Não é somente os que a possuem hajam de ser salvos. Não é isto, né? Não é porque é espírita, vai ser salvo, não no sentido teológico, isso é o inferno, né? Que a doutrina espírita não trabalha com esse entendimento. Ou seja, não somos melhores do que ninguém, porque somos espíritas. Talvez não, com certeza somos mais responsáveis, né? Aí sim. E é interessante, gente, está dentro do tempo ainda, tem 5 minutos, porque deu uma enroladinha. Eu me lembro de uma situação com um colega de trabalho. A gente trabalhava 24 horas juntos dentro de uma viatura. E eu falava muito para ele de espiritismo, né? Ele perguntava, eu sabia que eu era espírita. Juro para vocês, em determinado momento, teve um dia que ele falou assim: ô Damião, eu não quero que você fale mais para mim essas coisas de espiritismo, não. Está me colocando para pensar. Eu estou tendo que refletir. Minha vida está boa demais desse jeito. Juro para vocês. Falou desse jeito. Falei, tudo bem, né? Mas eu pensei comigo, a sementinha foi lançada, né? Um dia ela vai germinar. Minha vida está boa demais do jeito que eu estava antes. Essas coisas que você está me falando, tá me pondo a pensar, refletir, mexendo comigo. Então, e aí a gente respeitou a vontade dele, né? É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, a doutrina espírita, como eu disse, nos ajuda a compreender os ensinos do Cristo, de Jesus. Ela vos faz melhores cristãos. Quando a gente compreende a fundo os ensinamentos do Cristo, nós nos tornamos melhores cristãos, porque a doutrina espírita é cristã, consequentemente nós o somos, e também nos tornamos melhores seres humanos, independente de conceito religioso. Porque tem gente que não tem religião nenhuma, é ateu e é muito mais ético do que muitos religiosos. Então independe, né? Mas, portanto, queridos, dentro do tempo aí que nos foi passado, né, para a questão da disciplina do tempo, esta era a mensagem da noite para a nossa reflexão. Agradeço pela oportunidade, rogando a Deus que nos abençoe hoje e sempre. E boa noite a todos e sigamos com Jesus e com Kardec. E obrigado à doutrina espírita, obrigado a Kardec.
E obrigado aos senhores. Boa noite, obrigado. Agradecemos carinhosamente o Sérgio Damião, que veio estar conosco, atendendo o nosso convite, mais uma vez nessa noite de hoje. Que em outras oportunidades ele esteja novamente conosco para trazer as suas reflexões e o seu conhecimento. Nesse momento, também queremos agradecer os internautas, as pessoas que nos acompanharam através do nosso canal, e agradecendo a todos presentes. Novamente, fazendo o encerramento da primeira parte, para logo em seguida dar continuidade na segunda parte. Agradecemos a Deus, a espiritualidade, os benfeitores amigos, por mais uma vez estar aqui e trazer-nos essa serenidade, que nós possamos retornar aos nossos lares, levando conosco esta paz interior que ora desfrutamos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos benfeitores amigos, rogamos a permissão e damos por encerrada a primeira parte, em nome de Jesus.